Olá, eu sou Michel Torres, professor do IFRJ, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o tema O que é sindicalismo? O sindicalismo surgiu com o próprio desenvolvimento das contradições oriundas da expansão do capitalismo, representando a passagem da dispersão operária para o início da unidade classista. Com a divisão social do trabalho da sociedade maquinária introduzida na segunda metade do século XVIII, o trabalhador passa a se encontrar cada vez mais subordinado às forças do capital. Aqui está, portanto, a origem do sindicalismo: impedir que os níveis salariais se rebaixem ao patamar mínimo de manutenção e sobrevivência da família operária e minimizar a extenuante jornada de trabalho, prestando solidariedade ao conjunto de trabalhadores de uma categoria profissional. É com o advento do capitalismo industrial que os sindicatos passam a se constituir a representação dos interesses dos trabalhadores e a busca por melhoria de seu nível de vida. Em verdade, os sindicatos surgem inicialmente como associações de segurança e proteção, as chamadas associações de auxílio mútuo diante da exploração capitalista, para apenas em seguida servir de mecanismo de organização dos trabalhadores. Da clandestinidade ao direito de livre associação, e lembremos aqui a lei de 1824 no parlamento inglês, chegando à constituição das primeiras uniões sindicais livres, as chamadas trade unions, capazes de exercer negociações com a patronal. De lá para cá, os sindicatos passaram a ser reconhecidos legalmente pelo Estado. E vale lembrar que, em alguns momentos, foram fortemente reprimidos, percorrendo, portanto, profundas mudanças de organização e concepção política e ideológica. Em função do poder de mobilização dos trabalhadores organizados e das lutas sindicais, países consolidaram conquistas democráticas de suma importância e setores da classe trabalhadora ou categorias profissionais asseguraram melhores condições de trabalho e valorizações mínimas, como a regularização da jornada de trabalho de 8 horas, o direito ao voto, o salário mínimo, o 13º salário, ou seja, a proteção social oriunda da legislação trabalhista. O sindicalismo tem sido, portanto, parte integrante da vida política dos trabalhadores, ainda que não seja seu único instrumento de luta. Contudo, nem só de conquistas progressivas viveu o sindicalismo. Ao longo do século passado e no limiar do século XXI, presenciamos concepções progressistas e reacionárias de sindicalismo, com a presença, por exemplo, de parcela considerável do movimento sindical e de seus dirigentes sendo cooptados pelo aparato do Estado, dada a sua vinculação, uma aproximação estreita com governos e com o próprio poder estatal. Ou ainda pela acomodação social com o patronato, convertendo-se muitas vezes em auxiliares do capital e seus agentes, sindicatos integrados à lógica do sistema, servindo de apaziguadores da luta de classes. Na outra ponta, a gente visualiza em termos históricos, um sindicalismo ultra-esquerdista, uma parcela do sindicalismo, deslocada das massas e com pouca possibilidade de políticas de aproximação com os setores da classe trabalhadora, ou seja, com políticas autoproclamatórias, que têm firmado suas táticas e palavras de ordem em repetição permanente de estratégias e princípios, sem a mínima capacidade de mobilização e construção de frente única com o conjunto da classe. Ora, tanto o oportunismo quanto o ultraesquerdismo correspondem a desvios seculares no sindicalismo e na esquerda de conjunto. Ainda assim, foram inúmeras as contribuições de distintas concepções políticas no interior do sindicalismo, desde os seus primórdios, apresentando inúmeras controvérsias. Desde a ênfase anarquista, que, a despeito de seus méritos, exagerava na importância da luta pelas reivindicações sindicais e econômicas, em detrimento da luta político-organizacional, até, por exemplo, os lassalianos, que concentravam os esforços na construção do partido político em total desprezo à luta sindical. Isso para ficarmos em 2 emblemáticos exemplos. Como contribuição mais qualificada nesse debate, uma das contribuições do marxismo à temática sindical é justamente superar fenômenos como o espontaneísmo, o economicismo e o ultraesquerdismo, sem desconsiderar o estágio imediato da consciência das massas, mas também sem perder de vista a perspectiva estratégica de transformação social, partindo da compreensão científica da realidade social,
a fim de que se qualifique a ação consciente do movimento sindical, não restrito ao âmbito corporativo, embora sem negá-lo, mas rumo à superação da ordem do capital. É aqui que se evidenciam, portanto, as potencialidades e os limites da ação sindical. Quais são? Por um lado, ela pode avançar na conquista de direitos, de novos direitos, e na resistência diante dos ataques patronais. Por outro, ela está limitada na defesa dos direitos dentro do ordenamento do metabolismo social do capital, ou seja, restrita ao campo sindical corporativo, quando contraposto à perspectiva de superação da sociedade capitalista. A fase em que se encontra o complexo processo de reestruturação produtiva do capital, apoiado hoje na financiarização, no parasitismo especulativo, na precarização do trabalho, tem se destacado em seu principal traço distintivo. Qual é? O seu potencial destrutivo sobre a classe trabalhadora e a sua subjetividade. Diante da profunda fragmentação e individualização do contexto neoliberal, sobretudo diante da ofensiva reacionária aberta no país, que vivenciamos desde 2015 e 2016, a gente precisa tratar dessas temáticas cruciais do nosso tempo, vislumbrando os limites e as potencialidades do sindicalismo. No Brasil e em diversas partes do mundo, uma extrema-direita parece ter influído sobre o bloco no poder junto às classes dominantes, o que acarreta consequências diretas para o movimento sindical. E resta a pergunta: ainda há espaço para o sindicalismo? É preciso que se recuperar e revitalizar os sindicatos classistas. O sindicato tem o papel político de mobilizar os trabalhadores, mas também de elevar a sua consciência classista, ao mesmo tempo de representá-los diante do governo, dos patrões, prestando-lhes todo o auxílio disponível. Em termos organizacionais, o desafio do sindicalismo está também em combater o burocratismo e se enraizar nos locais de trabalho, fomentando espaços democráticos de funcionamento interno. É sabido que a assessoria jurídico-sindical e a negociação com as instâncias decisórias governamentais e institucionais são muito importantes. Mas o atendimento da entidade sindical não deve se limitar às importantes demandas corporativas e assistenciais da categoria setorial que representa em termos imediatos. Deve, simultaneamente a isso, se conectar com as lutas mais abrangentes da classe trabalhadora e colocar-se contra toda forma de exploração e de opressão em todas as partes que existirem. É oportuno posicionar-se e articular-se intersetorialmente com outros sindicatos, outras lutas da classe trabalhadora em geral e do movimento popular autêntico, prestando todo o apoio e solidariedade, inclusive internacional. Um dos perigos do sindicalismo é a adaptação social dos seus dirigentes. O controle sobre a imprensa operária, a administração do aparato, das finanças e seus funcionários, assim como a possibilidade do exercício de privilégios políticos, exercem pressões alheias à nossa classe e podem representar um perigo de burocratização e adaptação social. Desde o uso de telefones corporativos, de carros oficiais, até o distanciamento da base por parte dos dirigentes, tá? Outras vantagens sindicais e materiais. Para isso, medidas concretas de combate aos desvios burocráticos das entidades devem ser tomadas, como controlar os privilégios políticos, restringir os privilégios materiais dos dirigentes, uma fraterna discussão com os setores que negam qualquer atividade política dentro dos sindicatos, reflexão constante sobre a vinculação estrutural do aparelho sindical com o Estado, construção de fortes organizações nos locais de trabalho, zelar pelo funcionamento democrático das tomadas de decisão e controle da base sobre as direções são muito importantes. Dentre esses princípios, a luta contra as opressões, a independência de classe, né, de governos, de patrões, a democracia sindical, o controle e a participação da base pela entidade sindical, a política permanente de formação política sindical, de sindicalização constante, a tolerância política com as oposições e o respeito às posições minoritárias, e também entender, principalmente no século XXI, a comunicação como um setor estratégico, né? Essas são algumas questões fundamentais que o sindicalismo classista deve se atentar e se recuperar. Por fim,
É preciso recusar o desgaste defendido por aqueles que veem os sindicatos como pertencentes mais ao passado do que ao presente. É preciso conhecer a sua história, seus avanços, seus recuos, suas vitórias, retrocessos, tanto internacional quanto no Brasil. Sem, entretanto, deixar de reconhecer que essa ferramenta criada pelas forças sociais do trabalho, nos inícios da Revolução Industrial, ainda é imprescindível, dada a intensidade de devastação e corrosão das condições de vida e trabalho do proletariado em todas as partes do mundo, e no Brasil em particular. Nessa quadra histórica que se apresenta como a mais destrutiva do sistema metabolismo antissocial do capital. Essas são algumas características do sindicalismo que são importantes a gente destacar aqui para a gente. Finalizando aqui a nossa reflexão, também não é secundário pensar o sindicalismo no século XXI a partir das novas metamorfoses do mundo do trabalho, os novos desafios que um sindicalismo que recupere o seu pertencimento de classe e que se revitalize para os novos fenômenos que são colocados, são desafios cruciais para o nosso tempo. Mas isso é uma temática para um próximo episódio.